Bom sábado. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos os irmãos, as irmãs nessa manhã. É um prazer nós estarmos juntos aqui. E eu queria refletir com os irmãos um pouquinho sobre a vida de Jesus. Ellen White diz que nós fazemos muito bem se tirarmos pelo menos 1 hora por dia para refletir sobre a vida de Cristo. Devemos tomá-la ponto a ponto, prestando atenção especialmente nos eventos finais. E se fizermos isso, a nossa vida se encherá de gozo, alegria e reavivamento. Isso está no livro Desejado a Todas as Nações. Então, seguindo essa orientação, a Bíblia toda é especial, é claro, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se tem algo que eu sou fascinado e apaixonado, é pelo ministério de Jesus, é o Novo Testamento. E antes que eu abra o versículo que eu escolhi, ou melhor, o capítulo que eu escolhi, que eu quero pedir aos irmãos que, quando nós abrirmos a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia aberta, tá certo? Eu confesso, é uma questão pessoal, eu não aprecio muito quando o sermão é feito assim, lê o versículo da Bíblia, fecha a Bíblia, começa a contar um monte de historinha, e depois você nem lembra qual foi a passagem da Bíblia que foi lida. Eu acho que a gente tem que estudar. Vamos ao texto, olha a frase que está dizendo aqui. Como é que você interpreta? Eu acho isso importante. Por isso, quando eu citar a passagem, vamos ficar com ela aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Eu costumo dizer que sermão bíblico não é sermão que cita a Bíblia. Não é um sinônimo perfeito. Citar a Bíblia não faz do sermão um sermão bíblico. A gente tem que ir ao texto, perguntar o que ele está dizendo, qual o contexto da época, a cultura. E é isso que eu vou fazer com os irmãos aqui. Mas para quebra-gelo, para introduzir esse tema, eu queria fazer uma pergunta e contar uma historinha para os irmãos. Aí nós vamos ao sermão. A pergunta é: qual seria o maior ato de fé que você poderia ter? A fé remove montanhas, disse Jesus. E há muitos atos de fé miraculosos, assim, sensacionais. Ressuscitar um morto, andar sobre as águas, abrir o mar vermelho em nome de Deus, expulsar um demônio. Qual seria o maior ato de fé que você poderia ter nesta manhã? Esta é a pergunta de introdução e a historinha que eu quero contar, que na verdade não é uma historinha, é uma ilustração verdadeira. Uma vez eu vi um livro nos Estados Unidos, que a gente passa em aeroporto, fica olhando livros ali, né? E o título daquele livro me chamou bastante atenção. Era nessa época de linguagem politicamente correta, que todo mundo queria fazer uma linguagem que não ofendesse ninguém. Já estava começando na América esse exagero que tem por aí hoje. E o livro chamava-se A Verdadeira História dos Três Porquinhos na Ótica do Lobo. Porque até o lobo não pode ser ofendido. Sabe? Aliás, uma nota de rodapé, eu tenho medo que com esse cerceamento da palavra em função do politicamente correto, chegará o tempo em que nós não poderemos mais falar que o diabo é o diabo. Porque igrejas satanistas vão reivindicar o direito de não serem ofendidos sobre o diabo. E como é que vai ser nesse tempo, eu não sei. Mas esse livro, A Verdadeira História dos Três Porquinhos na Ótica do Lobo, escrito por John Sieska, me chamou a atenção. Vocês conhecem a história dos três porquinhos, não é? 3 porquinhos, um tinha uma casa de palha, o outro tinha uma casa de madeira e o terceiro tinha uma casa de tijolos. E veio um lobo mau, soprou a casa do primeiro, caiu, soprou a casa do segundo, a terceira ele não conseguiu. E aí depois os porquinhos acabam cozinhando o lobo num caldeirão. Na ótica do lobo, de acordo com o autor desse livro, é um pouquinho diferente. O lobo mau não é mau. Ele é o lobo bom. O que aconteceu foi que pintaram-no como mau. E na ótica dele ele diz assim: olha, até hoje eu não entendo por que falam que eu sou um lobo mau. Eu cuido da minha mãezinha que está idosa. E um dia minha mãezinha estava muito doente, eu fui pegar um pouco de chá para ela, na casa dos porcos. E como eu tenho asma, eu já chegava... E os porquinhos tinham problema financeiro. O primeiro não gostava de trabalhar, não fazia nada, por isso que tinha uma casa de palha. O segundo era mais ou menos, tinha uma casa de madeira. Mas o terceiro era rico, o terceiro era bem sucedido. E os dois criam um motivo
para morar de graça na casa do terceiro. Então eles mesmos derrubaram a casa deles, puseram a culpa na minha respiração e eu passei para a história como lobo mau. Isso é uma injustiça. Bom, historinhas de criança à parte, eu fiquei pensando, dizem que toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. E cada um quer ter a sua versão. Será que nós não temos na nossa vida também a nossa história contada na versão do lobo? Leia-se, na versão do diabo. O diabo é um biógrafo. Ele escreve biografias na versão dele. Ele tentou fazer isso com Jó. Senhor, ele te serve porque o Senhor o compra. Tira tudo que é dele, eu quero ver se ele vai continuar te servindo. Você tem a história de Jó na versão bíblica e a história de Jó na versão do diabo. Ele tentou fazer isso com vários personagens da Bíblia. Lembra no caso de Josué? Quando, no livro de Zacarias, quando o diabo fala o seguinte, esse sacerdote não pode ser sacerdote porque ele tem as vestes sujas. Lembra no caso do Apocalipse? Foi expulso do céu a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o acusador de nossos irmãos, que vive acusando de dia e de noite. E ele tentou fazer isso também com Jesus de Nazaré. Você sabe que Jesus era plenamente Deus e sempre será Deus. Mas uma coisa fantástica da teologia é o que a gente chama de kenosis. O que é kenosis em grego? Esvaziamento. É quando Cristo se esvaziou da sua divindade e assumiu a nossa humanidade. Em outras palavras, por mais paradoxal que seja, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele foi plenamente humano. Como é que a gente concilia isso? É como se eu tivesse agora um Porsche do mais caro e você me vê entrando na igreja a pé, conversando com alguém, você fala, cadê o seu Porsche, Rodrigo? Não, está na garagem. Não, mas se você tem um Porsche 0 km, você tem que andar de carro. Eu falei, não. Se eu sou obrigado a andar de Porsche porque eu tenho Porsche, é o carro que é meu dono, e não o contrário. Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo ou abrir mão dele e deixá-lo em casa, na garagem, e andar a pé de verdade. Não fingir que estou andando a pé. Então, muitos dos atributos de Cristo não foram perdidos, mas foram voluntariamente guardados na garagem, de modo que quando ele se tornou um bebê, Jesus se tornou um bebê de fato. Jesus não cometeu erros morais. Ele não tinha pecado. Mas erros secundários de qualquer ser humano, Jesus certamente cometeu. Você acha que Jesus nunca errou um prego e bateu no dedão da mão? Vocês acham que Jesus nunca erraria um cálculo matemático? Se Jesus fosse fazer a baliza de um carro, ele nunca ia esbarrar um pouquinho no outro? Jesus poderia deixar um instrumento cair da mão, tropeçar, ter dor de cabeça, angústia, medo. E ele não tinha as memórias do céu. Ele sabia que era o Filho de Deus pelo testemunho de Maria, especialmente Maria. Maria contava para Jesus desde a infância quem ele era, como é que o anjo veio até ela, a saudação, salve agraciada, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, porque o que está gerado de você é do Espírito Santo. Então Jesus cresceu, sabendo que ele era o Filho de Deus, por 2 motivos. O testemunho de sua mãe, ou 3, melhor dizendo, o testemunho de sua mãe, o estudo das profecias e a fé. Mas ele não tinha nenhuma evidência daquilo. Ele só tinha a informação bíblica, o testemunho de sua mãe e a fé. Até que, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, versículos 13 em diante, Jesus sente que está na hora de começar o ministério dele. E ele sai da Galileia e vem começar o ministério dele, num primeiro momento, na Judeia. Olha que interessante. Mesmo sendo o Filho de Deus, como Jesus abriu mão da onisciência dele durante o período que estava na terra, ele deixou a onisciência na garagem, vocês entenderam a comparação? Por favor, não usem o verbo, ele perdeu a onisciência dele, porque Jesus não tem como deixar de ser Deus. Ele não perdeu, como eu não perdi o Porsche imaginário. Mas ele deixou na garagem. Jesus pensou, olha, eu vou começar meu ministério, então eu vou lá para a Judeia,
Porque lá tem alguém pregando que é meio parente meu. Quem que era parente de Jesus estava pregando na Judeia? João Batista. E Jesus veio num primeiro momento para a Judeia, pensando, com João Batista eu vou conseguir iniciar o movimento. Só que logo que ele soube que João Batista foi preso, ele sentiu que estava perigoso começar ali, ele mudou de planos e voltou para a Galileia, foi expulso de Nazaré e recomeçou o ministério dele em Cafarnaum. Olha que interessante, até Jesus trabalhou com tentativa e erro. Ele pensou, não, acho que a Judéia vai ser um bom lugar para eu começar, porque Jerusalém está ali perto, João Batista já está lá, já tem um grupo formado, já tem um PG ali, um pequeno grupo, já vou começar com ele. Só que também não deu certo. João Batista foi preso, nem Jesus pôde fazer nada, ele volta para a Galileia e começa o ministério dele não em Nazaré, mas em Cafarnaum. Porém, nesse ínterim, acontece esse episódio aqui. Por esse tempo, Mateus capítulo 3, versículo 13, por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, que fica na Judeia, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Olha que interessante, naquele momento a lógica parecia indicar que não era para Jesus ser batizado. Ele era o Filho de Deus, ele não tinha pecado. O batismo que João apresentava era o batismo para o reconhecimento do pecado. E Jesus não tinha pecado, não faz sentido isso. Seria mais ou menos, se vocês permitem a ilustração, como se um inocente declarasse perante o tribunal que ele é culpado só para mostrar que ele é inocente. Não faz sentido isso. Os judeus tinham um banho de purificação chamado Tevlá, que eles praticavam todos os dias para, quem sabe, se ele tocou em alguma coisa contaminada, eu peguei nessa flor, essa flor teve contato com um porco, ou eu cumprimentei alguém que tocou num cadáver, eu estou contaminado sem saber, então ele mergulhava, Tevlá. Então o mergulho do judeu significava, eu sou uma pessoa pura, eu estou em conformidade com a religião. João Batista, quando pega esse mesmo rito judeu, ele dá um novo significado. A primeira diferença do batismo de João, do batismo praticado pelos judeus, era o seguinte, é que o batismo do judeu, a própria pessoa mergulha na água. O batismo de João, você é mergulhado por alguém, para mostrar que você não pode ter autossuficiência. A segunda diferença é que a pessoa judia mergulhava na água para provar para todo mundo que ele é puro, ele é santo, ele é comprometido com a fé. E o batismo de João era justamente o oposto. É para mostrar que você é pecador, necessita de arrependimento. Então não fazia sentido Jesus ser batizado por João. Fazia sentido Jesus fazer o mergulho do batismo judeu. Aí João, eu que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus, eu sei. Mas se está nos planos do Pai que eu seja batizado, mesmo que eu não tenha explicação disso, não vamos discutir, vamos fazer. Aí João concordou. Quando Jesus terminou de ser batizado, disse o verso 16, melhor dizendo, depois de batizado, Jesus saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Agora imagine o que eu falei antes. Jesus sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus, por 3 formas. Quais eram elas? Testemunho de Maria, as Escrituras e a fé. Mas agora não era nenhum dos 3. O próprio Pai falou do céu, você é o meu Filho amado. Todos estavam ali até ouviram um trovão, mas Jesus e João Batista ouviram nitidamente a voz do Pai. Gente, aqui não era pela fé. Imagina o privilégio de Deus falar lá do céu assim, você é o meu Filho amado. Não tem mais o que conversar, não tem mais o que duvidar, não tem mais necessidade de provas. Foi confirmado pelo próprio Pai. Imagina como é que Jesus não saiu da água do Rio Jordão. Ele deve ter saído assim. Yes! Confirmou. Agora é
como dizem quem gosta de futebol, partir para o gol. O pai confirmou. Mas aí começa a incongruência da história. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu tive a curiosidade de pegar aqui a Bíblia em grego, porque no grego tem uma forma, assim, um pouquinho diferente na tradução que eu vou mostrar para os irmãos. No grego, esse versículo que nós lemos, o capítulo 4, verso 1, está assim: Tote ho Iesus, então Jesus, anerte eis ten eremon. Jesus foi conduzido para o deserto. Esse foi conduzido, foi levado, esse termo aqui, anerte, é o mesmo que aparece no livro de Atos dos Apóstolos, quando fala que Paulo e Lucas foram, como fala em inglês, sailed, é quando o barco vai... Oi? Quando o barco, a vela, como é que fala assim? A vela vai soprando e o... Não, não é a deriva. Sabe quando você tem um barco à vela e o vento vai soprando? Vai conduzindo? Não é inflando, porque não é enchendo como um balão. Vai soprando mesmo, aquele barco que o vento vai soprando, navegando. Velejando, é essa palavra que eu queria. Velejando, é esta palavra, sailed. Foi velejando, sabe? Como se o Espírito fosse conduzindo Jesus. Quando você está no barco velejando, você só fica ali e o vento é que vai levando o barco. Então Jesus foi sendo levado eis ten eremon, para o deserto. Aí na forma como Mateus escreve em grego está assim: Hipó tu pneumatus. Ele foi velejando para o deserto embaixo do Espírito. Ou seja, o Espírito foi conduzindo. E é interessante usar essa palavra, que é a mesma palavra para velejando, porque pneumatos, em grego, Espírito, é a mesma palavra para vento, sopro. Você não fala pneu? Pneuma é Espírito em grego. Você não fala pneumonia, não é isso? Pneumatologia, pneu do carro, pneumático. Então, e no hebraico é a mesma coisa, a palavra para espírito é a mesma palavra para sopro. Então, olha o jogo de palavras. Jesus foi, em forma poética, é claro, velejando para o deserto sob o Espírito. É como se Jesus estivesse num barquinho e o Espírito fosse soprando assim, ó, para o deserto. Aí continua. Enerte eisten eremon hipotu pneumatus peirastenai hipotu diabalo. Aí que vem o problema. Perastenai é um verbo infinitivo passivo. Significa que Jesus foi para lá para ser tentado sob o diabo. Traduzindo em miúdos para ficar fácil todo mundo entender. É como se o Espírito Santo fosse conduzindo Jesus para o deserto. Sabe como... Eu vou criar uma cena muito triste aqui, mas é isso que está no original grego. Imagine uma mãe cometendo uma crueldade. Ela... Que tem casos assim, infelizmente. Tem casos assim. Às vezes a câmera pega. Já vi casos da câmera pegar isso. Que uma mãe foi com uma criança para uma praça. E a mãe pegou e foi levando a criança assim, e a criança pegando a mão dela, ela foi levando a criança, fazendo assim com ele, vai, vai. Aí quando o menininho foi andando com a mochilinha assim, ela vai, vai, vai. Quando eles já estavam a uma certa distância, ela correu, entrou no carro e foi embora. Eu vi essa cena num jornal. A mulher depois foi processada por abandono de incapaz, pois a cena descrita no grego é exatamente esta que eu acabei de mostrar para vocês. Com um agravante. A mãe depois deu uma justificativa meio tola lá, que ela não conseguia criar a criança, então ela preferiu que alguém na praça pegasse a criança e criasse e tudo mais. Mas na verdade descobriram que ela queria vingar do marido, alguma coisa assim, era meio louca a mulher. Mas imagina a cena pior do que isso. A mãe que vai conduzindo o menininho para a praça, vai queridinho, vai, mamãe está aqui, pode ir.
Pode ir. E quando o menino está a certa distância, num lugar cheio de marginais, de pedófilos, de pessoas de índole má, ela vai embora e deixa o menino sozinho lá. Ficou forte o que eu falei? Pois foi isto que o grego disse, que aparentemente aconteceu com Jesus. Olha o contraste. Tem 3 lugares que, se você cair perdido neles, você está literalmente em maus lençóis. Perdido. Literalmente em maus lençóis, não. Simbolicamente em maus lençóis, né? Você está literalmente perdido. Uma selva, ou Mata Atlântica, qualquer coisa parecida. Alto mar, ou deserto. Porque se você não está com um local que sabe sair dali, o GPS não funciona, o Waze não funciona, não dá para ligar para ninguém. Você está perdido. E na Bíblia é interessante que deserto é um lugar que... Eu já dormi em deserto várias noites. Não no deserto, no hotel, estou falando na barraca mesmo, com um beduíno. Gente, um dia eu saí com um funcionário da ADRA no Sudão, que era até muçulmano. E ele ligou o carro e saiu com a gente assim, fui numa duna de noite, ele desligou o carro, o céu estava estrelado, a coisa mais linda. Mas quando ele desligou o carro, era um breu que, mesmo alguém vestido de branco, você não conseguia ver de tão escuro que era. Eu falei, imagina alguém perdido aqui. O deserto é feio, o deserto é inóspito, o deserto é agressivo. Mas uma das palavras que tem em hebraico para deserto é midavar. E midavar é interessante que davar em hebraico significa palavra. E mi é a preposição vindo de. Se eu falo, por exemplo, que eu vim do Brasil, eu falo assim, ani mi Brasil, eu vim do Brasil. Vocês entenderam? Então, midavar, vindo da palavra. Por que você vai chamar deserto de vindo da palavra? Um dia eu perguntei a um rabino judeu lá em Jerusalém, por que vocês chamam o deserto de midavar, vindo da palavra? Ele falou, porque o deserto é o lugar silencioso o bastante para você ouvir a palavra de Deus e buscar reforço nela. E é interessante que essa palavra, midavar, se virar verbo, significa conduzir. Sabe o pastor de ovelhas que fica conduzindo assim, e as ovelhinhas vão seguindo pelo deserto? Então por isso que eles chamam o deserto de midavar, porque o único jeito que você tem de sobreviver ali enquanto animal, ou ser humano, é se você ouvir a voz do pastor que vai conduzindo você, midavar, da palavra. E Jesus não tinha nem a palavra para conduzi-lo do Pai, ele tinha a palavra do peirasmos, do diabo, do tentador. Que coisa! Eu também aprendo que Deus, sempre que tem uma missão importante para uma pessoa, ele levava a pessoa no deserto. Você já prestou atenção nisso na Bíblia? Abraão passou pelo deserto, Jacó, Moisés, Elias, a igreja de Apocalipse capítulo 12, a igreja passa 1260 anos no deserto, Paulo, que foi 3 anos pelo deserto da Arábia, José e Jesus também. Mas isso falando agora, aqui do púlpito, com uma garrafinha d'água, né? É tranquilo. Agora, na hora, lá no olho do furacão, irmãos, eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, sem tomar banho. Não porque eu sou porco, não tinha como. Quando eu voltei para Khartoum e fui tomar o meu primeiro banho depois daqueles dias, a água ficou quase 5 minutos ou mais no chuveiro, lavando, e ela saindo assim, porque a terra é vermelha lá, então a água começa a sair vermelho mesmo, aquela cor, sabe? Bem vermelha e não parava. Depois de mais de 5 minutos lavando o cabelo, e olha meu cabelo, que cabelão, né? Ela começou a sair igual o mate-leão. A roupa não prestou para mais nada. Se eu abraçasse alguém daquele estado, era mau testemunho. Imagina Jesus 40 dias. E quando ele sentiu a presença do diabo, ele falou, espera aí, eu só tenho um jeito. Tem alguma casta de demônios que Jesus falou que só sai como? Você se lembra a receita? Jejum, oração. Então eu vou ficar em jejum. 40 dias jejuando. Moisés passou 40 anos, Jesus passou 40 dias.
Aí depois dos 40 dias e 40 noites jejuando, diz o verso 3, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Aqui começa a versão do lobo. Lembra? A história dos 3 porquinhos na ótica do lobo, a história de Jó na ótica do lobo. Agora você vai ouvir a história de Jesus na ótica do lobo. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Como é que você acha que o diabo apareceu para Jesus ali? Com chifre, tridente na mão, vermelho? Não? Como um anjo de luz. Como um anjo de luz. Leiam o livro Deserto da Tentação, da Casa Publicadora Brasileira, um livro fininho assim, muito bom aquele livro. Ele chegou a Jesus e num primeiro momento, Jesus, não divisando quem era, teve até um sentimento de alívio. Porque ele estava sofrendo 40 dias no deserto, ausente do Pai. O diabo deve ter feito com que os dias e as noites dele no deserto se tornassem cada vez mais caóticos, para que ele sentisse o abandono mesmo. E naquele final aparece o anjo, que quem está ali lê alívio. Acabou a provação. Muito bem, parabéns. Agora, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Imaginem esse diálogo. Jesus percebeu que, apesar daquele anjo glorioso parecer um gesto, um sinal de alívio, tinha alguma coisa estranha. Com essa preposição se. Como assim? E eu imagino nas entrelinhas, a Bíblia não diz isso, que o diabo deve ter contra-argumentado: não, por favor, não se ofenda. Não se ofenda, eu sou um mero anjo. Eu posso cometer erros. O pai mandou buscar o filho dele e disse que estava aqui. Mas, olhando para você, você é o único que eu estou vendo aqui. Então deve ser você. Mas, por outro lado, eu não sei, porque você não está glorioso. Olha as minhas vestes de luz. Olha as suas. Olha o meu cabelo lindo. Olha o seu. Olha o meu estado. Olha o seu. O Filho de Deus é superior a mim. E você não está parecendo muito com o Filho de Deus. Não se ofenda, mas eu quero ver a credencial. Entendeu? Ah, desculpe, você está falando que é advogado, mas você não está vestido como um advogado, você não está com cara de advogado, você se importa de mostrar a sua carteirinha da OAB? Não fique chateado, não. Eu tenho que ter certeza que é você. Então, faz um milagre aí para eu ver que é você mesmo. Aí, qual foi a resposta de Jesus ao diabo? Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que nós temos alguns termos em grego. Jesus falou isso em aramaico, é claro, mas eu estou falando do Novo Testamento. Nós temos alguns termos para palavra. Você tem logos, que aparece no Evangelho de João. O logos se fez carne e habitou entre nós. E explicando de uma maneira mais sintética para que não confunda ninguém, o logos é uma palavra escrita, formatada, materializada de alguma forma. Então, por exemplo, esperança, semana da esperança. Isso aqui é logos. Vocês entenderam? Agora, quando a palavra é meramente pronunciada, ela não está materializada, não está formatada, a gente chama de rema. Então, vejam bem. Semana da esperança. O que é isso aqui? Rema. Isso aqui é logos. Será que Jesus, quando falou nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, será que Jesus estava falando da Bíblia Sagrada? Não. Não. Porque a Bíblia Sagrada é palavra escrita. Então tem que ser logos. Ele fala de todo o rema que sai da boca de Deus. Então Jesus se referiu a alguma palavra que foi pronunciada. E qual foi a palavra que foi pronunciada por Deus por ocasião do batismo de Jesus? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, anjo,
Você pode até ter razão. O Senhor, Ele é supremo. Você pode até ter razão, eu não tenho nada em mim que aparente ser o Filho de Deus, mas eu sei que eu sou. Qual a evidência que você apresenta? Evidência. A evidência? Ele falou que eu sou o filho dele. E se o Pai falou, está falado. Então, a segunda tentação, o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou no pináculo do templo. Interessante que uma vez eu fiz uma declaração na internet e causou muito espanto nas pessoas quando eu falei assim: Jesus não pôde resistir à carona do diabo. Como assim? Absurdo! Mas a Bíblia está falando que o diabo o levou e o colocou. Então não brigue comigo, brigue com a Bíblia. A menos que a Bíblia esteja mentindo. O diabo não levou quando a Bíblia fala que levou. O diabo não colocou quando a Bíblia fala que colocou. A Bíblia não usa meias palavras aqui. O diabo o levou e o colocou no pináculo do templo. Não tem como fugir disso aqui. A pergunta é: como o diabo levou Jesus até lá? Jesus estava enfraquecido e não podia resistir nem àquele ato de ser carregado até lá. É a Bíblia que coloca. Veja, se eu disser, não, na verdade, o diabo criou uma ilusão de ótica, fazendo Jesus acreditar, aí piora a situação, porque quer dizer que o diabo é um ilusionista e que conseguiu enganar até Jesus, quando não é verdade. Então eu interpreto isso aqui literalmente. O diabo levou Jesus até o santuário. E o diabo viu que Jesus ia ser fiel ao Pai. Então o diabo usou a sua fidelidade, a fidelidade de Jesus, contra ele mesmo. Bom, então tá certo. Já que estamos aqui, você não quer ofender o Pai, então onde é que você está agora? No templo. E o pináculo do templo era o lugar mais sagrado ali, onde você só poderia entrar depois que você mergulhasse no Tevlá, que eu falei com vocês. E depois que você mergulhasse, você usava uma veste, que tinha que ser uma vestidura branca ou lavada. Você não podia entrar dentro do pátio do templo com a roupa que você usa normalmente no dia a dia, ou no estado que ela está normalmente no dia a dia. Ou você, porque as pessoas não tinham guarda-roupa igual a gente tem hoje. Elas tinham uma túnica. Quanto muito, duas, uma segunda para ocasiões especiais, uma cerimônia de casamento, por exemplo. Então, para entrar no templo, você tinha que ter uma veste branquinha, branquinha, ou uma nova, ou uma lavada. Lembra a promessa do Apocalipse? O vencedor andará comigo vestido de vestes brancas, que eu vou providenciar, porque era muito caro ter uma roupa. Comprar roupa para toda a família seria o equivalente a você hoje ir para a Disney, pagando para todo mundo. 4 filhos, você e a esposa. E mais o sobrinho que está ali morando com vocês. Era caro naquela época. Jesus não estava com a roupa apropriada. Jesus não estava de acordo com o protocolo. Ele não estava seguindo o que dizia a liturgia. Olha aqui, Jesus, você está no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Então, vou te dar uma sugestão. Seja fiel ao Pai. Pula daqui abaixo. Porque aí o Pai vai ver que você está procurando ser fiel. E o diabo cita para Jesus o Salmo. Vamos ler aqui o próximo. E ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus responde ao diabo com uma outra passagem da Bíblia. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Vocês sabem de que livro do Antigo Testamento Jesus tirou essa passagem? Já falaram de onde? Deuteronômio. Sabem quando o livro do Deuteronômio foi escrito? Olha que interessante. Quantos anos o povo de Israel vagueou pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida? 40 anos. 40 anos. Quando faltavam 2 anos para completar os 40 anos, os 2 últimos anos,
aquela geração que tinha saído do Egito já havia morrido. Só haviam sobrado Moisés e sua família, Josué e sua família, Caleb e sua família. Os demais já tinham morrido. Então, para a geração que estava lá, foi uma geração que não viu a abertura do Mar Vermelho, não viu o Sinai fumegando, não viu a entrega dos 10 mandamentos, não viu o bezerro de ouro, não viu aquelas coisas. Então, nos últimos 2 anos, Moisés tinha que preparar esse povo para entrar na Terra Prometida. É por isso que ele repete as leis que ele havia dado 38 anos antes. A palavra Deuteronômio, Deuteros nomos, significa em grego a repetição da lei. É por isso que os 10 mandamentos aparecem em Êxodo 20 e também em Deuteronômio capítulo 6. Moisés faz 3 discursos, onde ele prepara o povo e repete as leis que ele havia dado antes. E por que Jesus citou para o diabo um texto do Deuteronômio e não dos Salmos ou qualquer outro? Foi de propósito. Você vai usar um texto de acordo com o que você precisa provar. Jesus também estava no final dos 40 dias. E qual era o risco do povo de Israel no final dos 40 anos? Apostasia. O diabo tentou o povo lá. E de novo o diabo estava tentando a Cristo. E teve um ali no meio do povo de Israel, justamente ele, que não deveria pecar, e ele pecou feio ali, e Deus o condenou. Quem foi? Nesse finalzinho aí. Moisés. Lembra que ele feriu 2 vezes a rocha que não era para fazer aquilo? E o que Deus fez com Moisés? Deus levou Moisés até o Monte Nebo, e lá em cima o que Deus mostrou para Moisés? A terra prometida. E fala: Moisés, então, você não vai entrar. Olhando isso assim, grosso modo, parece que Deus foi muito cruel com Moisés. Poxa, só porque ele perdeu a paciência? Não, vamos ser sinceros, quem nunca perdeu a paciência num dia de estresse? Não é? Quem no... Ô, seu endemoniado! Seu incircunciso! Moisés perdeu a paciência, gente. Quem nunca perdeu a paciência? Eu não jogo bola, mas eu imagino aí, você tomou uma canelada ali, depois vai para a comissão com o irmão. Aí acontece uma transferência, um chamado. Moisés perdeu a paciência. Por que Deus foi tão cruel com Moisés? Simples. Imagine que um controlador de voo esteja chegando lá no aeroporto e o faxineiro, que há 20 anos trabalha ali, sempre pontual e tudo, naquele dia ele estava cochilando assim na cadeira, com a vassoura, apoiado na vassoura do lado de cá, assim, cochilando até de roncar, e o banheiro sujo, bem sujo. Aquele administrador chega lá no aeroporto, o gerente, e ele dá uma bela de uma bronca no faxineiro. Mas ele vai mandar o faxineiro embora por causa daquilo? 20 anos trabalhando ali. Merece mandar embora? Coitado, cochilou um dia, dá uma bronca, fala assim: você não pode dormir, o banheiro tá imundo. Não, acorda, vai arrumar esse banheiro. E a coisa vai ficar na base da bronca. Aí aquele gerente sobe as escadas e vai para a sala do controlador de voos, onde tem também um controlador de voos que trabalha há 20 anos no aeroporto. E ele está cochilando, babando em cima da mesa. Ele vai dar uma bronca? Demissão sumária. Os dois cochilaram. Mas por que um é uma bronca, por que o outro é demissão sumária? Porque o cochilo de um não vai provocar mais do que um banheiro sujo. Agora, o cochilo do outro pode provocar uma tragédia aérea. Líderes têm mais responsabilidade. O erro de um líder pode custar a vida de muita gente. Imagina um ministro da economia que comete um erro, ele pode afundar um país. Por isso Deus não poderia tolerar o erro de Moisés, mesmo parecendo uma coisa tão pequena. Deus leva Moisés até o alto de uma montanha, mostra Moisés a terra prometida, Moisés enche a boca d'água e Deus fala: você não vai entrar. Aí o que o diabo faz? Exatamente, depois que ele viu que Jesus citou o Deuteronômio, o que o diabo fez? Vamos ler?
O diabo, verso 8, ainda levou Jesus a um monte muito alto. Moisés foi levado a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Moisés foi levado a um monte alto e de lá ele viu toda a terra prometida. Jesus foi levado a um monte alto e lá ele viu todos os reinos do mundo e a glória deles. Igual Deus fez com Moisés, o diabo fez com Jesus. O que ele fez Jesus pensar? Você vai morrer. Porque Moisés subiu ao monte para ver a cidade e morrer. Ele procurou agora dar um alívio para Jesus. Aqui, ó, igualzinho Moisés. Agora eu vou te mostrar os reinos, você vai morrer. Eu vou te dar uma chance. Eu sou melhor do que Deus. Vou abrir o jogo aqui. Você está certo, eu sou Lúcifer. Só que eu vou ser melhor do que o pai. O pai não deixou Moisés entrar por causa de um simples vacilo dele, como o pai é cruel. Eu sou de outro jeito. Se você ceder só uma vez, eu vou deixar você entrar. Eu vou devolver tudo para você. Vamos parar com a briga. Onde Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Viu como a lógica do diabo é bem montada? E no deserto da sua vida? Qual a versão da sua biografia o diabo está escrevendo? E como você a está respondendo? Eu comecei esse sermão fazendo uma pergunta: qual a maior prova de fé que alguém pode dar? E eu respondo depois dessa leitura: é ter a certeza que, a despeito das circunstâncias, Deus não vai aprontar comigo no final. Mesmo que tudo indique o contrário, você ainda é uma filha de Deus, um filho de Deus. Mesmo que as evidências em redor indiquem o contrário, mesmo que você só teve prejuízo, você vê às vezes o outro que não está nem aí com nada, só belo, rico e solto e abençoado, e você só tomando na cabeça. Você ainda tem um pai. Mesmo com fome, mesmo sujo, mesmo com o cabelo desgrenhado, não ceda. Não ceda. Ainda que ele me mate, disse Jó, nele esperarei. Que Deus abençoe sua vida. Amém?